Qual é a verdade sobre Deus? Será que Deus realmente se importa com você? Como Ele é? Ele tem nome? É possível achegar-se a Deus? Já observou como as crianças gostam de fazer perguntas? Muitas começam a fazer perguntas assim que aprendem a falar, com olhos bem abertos e aguardando uma resposta. Elas olham para você e perguntam coisas como: por que o céu é azul? De que são feitas as estrelas? Quem ensinou os passarinhos a cantar? Você talvez se esforce em responder, mas isso nem sempre é fácil. Por melhor que seja a sua resposta, ela talvez resulte numa outra pergunta. Por quê? Não são só as crianças que fazem perguntas. À medida que crescemos, continuamos a fazer perguntas. Fazemos isso para achar o nosso rumo na vida, para saber os perigos que temos de evitar ou para satisfazer a nossa curiosidade. Mas parece que muitos desistem de fazer perguntas, em especial as mais importantes, ou pelo menos desistem de procurar as respostas. Veja a pergunta deste vídeo, ou as perguntas que nós fazemos na nossa vida sempre. São algumas das perguntas mais importantes que existem, mas muitas pessoas desistiram de procurar as respostas. Por quê? Será que a Bíblia tem as respostas? Alguns acham que as respostas da Bíblia são muito difíceis de entender. Outros têm receio que fazer perguntas possa causar vergonha ou embaraço. E alguns decidem que é melhor deixar que os líderes e instrutores religiosos respondam a essas perguntas. E você? É bem provável que você deseje obter respostas a grandes perguntas da vida. Sem dúvida, às vezes se pergunta: qual é o objetivo da vida? É esta vida tudo o que existe? Como é Deus realmente? É bom fazer perguntas assim, e é importante não desistir até encontrar respostas satisfatórias e confiáveis. O famoso instrutor, Jesus Cristo, disse: persistam em pedir, e lhes será dado. Persistam em buscar, e acharão. Persistam em bater, e lhes será aberto. Mateus 7:7. Se você persistir em buscar respostas às perguntas importantes, verá que essa busca pode ser muito recompensadora, como vemos em Provérbios 2, 1-5. Independente do que outros talvez lhe tenham dito, as respostas existem e você poderá encontrá-las na Bíblia. As respostas não são muito difíceis. Melhor ainda, elas dão esperança e alegria e podem ajudá-lo a ter uma vida satisfatória já agora. Para começar, vejamos uma pergunta que tem intrigado muitas pessoas. Será que Deus é indiferente e insensível? Muitos acham que a resposta a essa pergunta é sim. Se Deus se importasse, pensam eles, será que este mundo não seria um lugar bem diferente? Vemos ao nosso redor um mundo cheio de guerras, ódio e sofrimento. E todos nós estamos sujeitos a adoecer, sofrer e perder pessoas amadas. Assim, muitos perguntam: se Deus se importasse conosco e com os nossos problemas, não impediria que tais coisas acontecessem? Pior ainda, instrutores religiosos às vezes levam as pessoas a pensar que Deus é insensível. Como assim? Em casos de tragédia, por exemplo, eles dizem que essa é a vontade de Deus. Na realidade, esses instrutores culpam a Deus pelas coisas ruins que acontecem. É essa a verdade a respeito de Deus? O que a Bíblia realmente ensina? Tiago 1,13 responde: quando estiver sob provação, que ninguém diga: estou sendo provado por Deus, pois com coisas más Deus não pode ser provado, nem prova ninguém. Portanto, Deus jamais é o causador da perversidade que vemos no mundo ao nosso redor. Leia Jó 34, do 10 ao 12. Ele permite que certas coisas ruins aconteçam, é verdade,
mas existe uma enorme diferença entre permitir que algo aconteça e causar isso. Por exemplo, pense no caso de um pai sábio e amoroso que tem um filho adulto que ainda mora com os pais. Se esse filho se torna rebelde e decide sair de casa, o pai não o impede de fazer isso. Se ele escolhe um mau caminho na vida e se mete em dificuldades, será que o pai é o causador dos problemas do filho? Não. Leia Lucas 15, do 11 ao 13. Da mesma forma, Deus não impediu os humanos de seguirem o mau caminho que escolheram, mas Ele não é o causador dos problemas que resultam disso. Certamente, pois seria injusto culpar a Deus por todos os problemas da humanidade. Deus tinha bons motivos para permitir que a humanidade seguisse um mau caminho. Como Criador sábio e poderoso, Ele não é obrigado a nos explicar os motivos. Por amor, no entanto, Deus faz isso. Você saberá mais sobre esses motivos nos próximos vídeos deste canal. Mas esteja certo de que Deus não é responsável pelos problemas que enfrentamos. Ao contrário, Ele nos dá a única esperança de uma solução. Leia Isaías 33, 2. Além do mais, Deus é santo, como diz em Isaías 6, 3. Isso significa que Ele é puro e limpo, não há vestígio de maldade nele. Portanto, podemos confiar nele plenamente. Não se pode dizer o mesmo a respeito dos seres humanos, que em muitos casos se tornam corruptos. Até mesmo a mais honesta autoridade humana, em geral, não tem o poder de corrigir o mal causado por pessoas ruins. Mas Deus é todo-poderoso. Ele pode e vai desfazer todos os males que a perversidade tem causado às pessoas. Quando Deus agir, Ele fará isso de um modo que acabará para sempre com toda a maldade. Leia isso em Salmo 37, do 9 ao 11. Como Deus encara as injustiças que sofremos? Enquanto isso, como Deus encara o que acontece no mundo e na nossa vida? Bem, a Bíblia ensina que Deus ama a justiça, como vemos em Salmo 37, 28. Assim, Ele não é indiferente quanto ao que é certo e o que é errado. Ele odeia todo tipo de injustiça. A Bíblia diz que o coração de Deus se entristeceu quando, numa certa época do passado, a maldade tomou conta do mundo. Em Gênesis 6, do 5 ao 6. Deus não mudou, como vemos em Malaquias 3, 6. Ele ainda odeia ver o sofrimento que há no mundo inteiro. Odeia também ver as pessoas sofrer. Ele cuida de nós, diz a Bíblia, como lemos em 1 Pedro 5, 7. Como podemos ter certeza que Deus odeia ver o sofrimento? Veja mais uma prova. A Bíblia ensina que o homem foi feito à imagem de Deus, como vemos lá em Gênesis 1, 26. De modo que nós temos boas qualidades porque Deus as tem. Por exemplo, você se aflige com o sofrimento de pessoas inocentes? Se você se importa com essas injustiças, esteja certo de que Deus se importa muito mais. Uma das melhores coisas a respeito dos seres humanos é a capacidade de amar. Isso é também um reflexo de Deus. A Bíblia ensina que Deus é amor, como vemos em 1 João 4,8. Nós amamos porque Deus ama. Será que o amor moveria você a acabar com o sofrimento e as injustiças no mundo? Se tivesse o poder para fazer isso, você o faria? Certamente que sim. Você pode ter certeza que Deus, da mesma forma, acabará com os sofrimentos e as injustiças. As promessas mencionadas no prefácio deste vídeo não são meros sonhos ou esperanças vazias. As promessas de Deus se cumprirão com certeza. Mas para ter fé nessas promessas, você precisa saber mais a respeito do Deus que fez tais promessas. Deus deseja que você o conheça. O que você faria se desejasse que alguém o conhecesse? Não lhe diria seu nome?
Será que Deus tem nome? Muitas religiões dizem que seu nome é Deus ou Senhor, mas esses não são nomes, são títulos, assim como rei e presidente são títulos. A Bíblia ensina que Deus tem muitos títulos. Deus e Senhor são apenas 2 deles. No entanto, a Bíblia ensina também que Deus tem um nome: Jeová. O Salmo 83:18 diz: Tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Se na sua Bíblia não aparece esse nome, talvez queira consultar o apêndice nas páginas da Bíblia para saber a razão disso. A verdade é que o nome de Deus aparece milhares de vezes nos manuscritos bíblicos antigos. Portanto, Jeová, ou Yehoá em hebraico, como é a pronúncia, deseja que você saiba qual é o nome dele e que o use. Em certo sentido, Deus usa a Bíblia para se apresentar a você. Deus deu a si mesmo um nome cheio de significado. Seu nome, Jeová, significa que ele pode cumprir qualquer promessa que fizer e realizar qualquer propósito que tenha em mente. O nome de Deus é sem igual, exclusivo, pertence apenas a ele. De muitas maneiras, Jeová é sem igual. Como assim? Vimos que o Salmo 83:18 diz a respeito de Jeová: somente tu és o Altíssimo. De modo similar, só Jeová é chamado de Todo-Poderoso. Apocalipse 15:3 diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Jeová Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei da eternidade. O título Todo-Poderoso nos ensina que Jeová é o mais poderoso que existe. Seu poder é inigualável, é supremo. E o título Rei da Eternidade nos faz lembrar que Jeová é sem igual em ainda outro sentido. Ele é o único que sempre existiu. O Salmo 90:2 diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa ideia é realmente espantosa, não acha? Jeová é também sem igual, no sentido de que só ele é o Criador. Apocalipse 4:11 declara: digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Tudo o que você possa imaginar, as invisíveis criaturas espirituais no céu, as estrelas que brilham no firmamento, as frutas que crescem nas árvores, os peixes que nadam nos oceanos e nos rios, tudo, enfim, existe porque Jeová é o Criador. É possível achegar-se a Jeová? Ler a respeito das espantosas qualidades de Jeová faz com que alguns se sintam um tanto apreensivos. Temem que Deus seja elevado demais para eles, que jamais poderiam se achegar a Ele ou até mesmo ser notados por um Deus tão grandioso. Mas é correta essa ideia? A Bíblia ensina justamente o contrário. Ela diz a respeito de Deus Jeová: Ele não está longe de cada um de nós, como vemos no livro de Atos 17:27. Ela até mesmo nos aconselha: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês, como vemos no livro de Tiago 4:8. Como você pode se achegar a Deus? Em primeiro lugar, continue a fazer o que está fazendo agora, aprendendo a respeito de Deus. Jesus disse: isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo, como vimos no Evangelho de João 17:3. Realmente, a Bíblia ensina que aprender a respeito de Deus, Jeová, e de Jesus conduz à vida eterna. Conforme já mencionado, Deus é amor.
como vemos em 1 João 4,16. Além disso, Deus, Jeová, tem muitas outras qualidades belas e atraentes. Por exemplo, a Bíblia diz que Jeová é um Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade. Como vemos em Êxodo 34:6. Ele é bom e sempre está pronto a perdoar. Como vimos em Salmo 86:5. Deus é paciente. Como diz em 2 Pedro 3:9. É leal. Como vemos em Apocalipse 15:4. À medida que você for lendo a Bíblia, verá como Deus, Jeová, tem demonstrado ter essas e muitas outras qualidades atraentes. É verdade que não podemos ver a Deus, pois Ele é um espírito invisível, como vemos em João 1:18 e também em 4:24. E também no livro 1 Timóteo, do 1 ao 17. Por aprender a respeito dele por meio das páginas da Bíblia, porém, você poderá conhecê-lo como pessoa. Como disse o salmista, poderá contemplar a bondade de Deus. Salmo 27:4 e Romanos 1:20. Quanto mais aprender sobre ele, tanto mais real se tornará para você e mais razões terá para amá-lo e sentir-se achegado a ele. Você entenderá por que a Bíblia nos ensina a encarar Deus como Pai, como vemos no Evangelho de Mateus 6:9. Ele tanto nos deu a vida, como deseja que tenhamos a melhor vida possível, o que qualquer pai amoroso desejaria para seus filhos, como vemos no Salmo 36:9. A Bíblia ensina também que os humanos podem se tornar amigos de Deus, como vemos em Tiago 2:23. Imagine tornar-se amigo do Criador do Universo. À medida que você aprender mais sobre a Bíblia, talvez descubra que algumas pessoas bem-intencionadas o pressionarão a parar de estudá-lo. Talvez temam que você mude suas crenças, mas não permita que ninguém o impeça de cultivar a melhor amizade que se pode ter. Naturalmente, haverá coisas que, de início, você não vai entender muito bem. Pode ser um pouco embaraçoso pedir ajuda, mas não permita que o constrangimento o impeça de fazer isso. Jesus disse que é bom ser humilde, como uma criança, como vemos no Evangelho de Mateus 18, do 2 ao 4. E as crianças, como sabemos, fazem muitas perguntas. Deus deseja que você encontre as respostas. A Bíblia elogia certo grupo de pessoas que estavam ansiosas para aprender sobre Deus. Elas examinavam as Escrituras a fim de terem certeza de que aquilo que aprendiam era a verdade. Leia isso em Atos 17:11. O melhor modo de aprender sobre Deus é por examinar a Bíblia. Ela é diferente de qualquer outro livro. Em que sentido? Isso no próximo vídeo trarei para todos nós.